Como uma mudança acontece? Se você considerar a dinâmica da mudança, você vai notar que toda mudança segue duas etapas principais. Isso mesmo. Se olharmos de maneira simplificada, toda mudança que acontece segue um processo de 2 passos. Quer se trate de um corte de cabelo, um novo emprego, divórcio ou perder peso, ou até uma guerra que explode entre 2 países, esses mesmos 2 passos sempre se aplicam. Por que é importante você saber isso? Se você entender esse processo de 2 passos que provocam toda e qualquer mudança, então você estará mais capacitado para efetuar a mudança que você quiser na sua vida. E você também vai entender o porquê, às vezes, a mudança que você diz que quer tanto não está acontecendo para você. Então, quais são esses 2 passos? Vamos olhar um de cada vez. O primeiro passo, o nascimento da mudança, é o resultado de pelo menos uma das seguintes condições mentais e emocionais, ou uma combinação delas: raiva justa, insatisfação, indignação, intolerância, revolta, tédio e um sentimento antigo que ultimamente tem saído de moda, mas que é muito útil para provocar uma mudança: a velha vergonha na cara. Pois bem, somente quando um ou mais desses sentimentos e pensamentos se apoderam de você e ultrapassam os seus limites de tolerância é que nasce a mudança. Resumindo em uma palavra, é quando você chega ao ponto do basta. Você chegou ao seu limite e daí não dá mais para aguentar a atual situação. É aí que nasce a mudança, quando o seu autorrespeito é desafiado, quando algo mexe com o seu brio, você tem que reagir, porque do jeito que está, não pode ficar. Mas isso é apenas o primeiro passo, apenas o começo, o nascimento da mudança. Para essa mudança crescer e desenvolver, para ela ganhar impulso e finalmente acontecer, você tem que colocar toda a sua força à disposição dela. Isso porque toda mudança encontra resistência, e quanto maior a mudança, maior a resistência contra ela. Você encontra resistência até mesmo em mudanças pequenas, como por exemplo, quando você vê que precisa de um corte de cabelo. Você tem que tirar tempo da sua agenda ocupada, ir até o cabeleireiro ou barbeiro e torcer que ele ou ela vai fazer um bom trabalho nesse cabelo lindo que você tem. É claro, é um exemplo pequeno que oferece pequenas formas de resistência, afinal estamos falando apenas de um corte de cabelo, mas mesmo assim é uma resistência que você tem que superar. Num outro exemplo maior, se você for começar o seu próprio negócio, você irá enfrentar níveis de resistência muito mais altos. Mas a chave aqui é entender que se você quer realizar uma mudança, a sua força tem que ser maior do que a resistência contrária. Portanto, o segundo passo para a mudança é permitir que a sua raiva, a sua revolta, a sua vergonha na cara façam uso de toda a sua força. Coloque tudo o que você tem à disposição dessas energias e daí é só sair da frente. Agora, o que quer dizer toda a sua força? Eu acho que é importante definir o que isso significa. Para mim, toda a força quer dizer o uso total e em conjunto de todas as seguintes fontes de força que nós temos. Primeiro, o nosso espírito. No nível mais alto da sua força está a sua fé, o seu espírito, o poder da sua crença. Você tem que acreditar que é possível mudar. Há situações em que a mudança parece tão impossível que você vai precisar mesmo de um milagre. E é aí que entra o poder da fé, o poder da oração, naquelas situações em que não há nada que você possa humanamente fazer. Mary, a rainha da Escócia, disse uma vez: "Eu temo mais um homem de joelhos do que um exército de 10.000 soldados armados." Há poder na oração. Se você ainda não sabe usá-lo, procure saber, experimente, você vai se surpreender. Tempo. Você tem que dedicar o seu tempo à mudança. Você tem que gerenciar o seu tempo e não ceder às distrações. Você tem que manter o foco naquilo que você quer. A sua mente, quer dizer, as suas ideias. Você tem que gerar ideias. Você tem que sempre se perguntar: o que eu posso fazer para causar essa mudança que eu quero? Sua mente deve estar totalmente ocupada com pensamentos sobre aquela mudança tão desejada.
O seu corpo. Isso se refere àqueles momentos em que você tem que arregaçar as mangas e pôr mãos à obra. Ou seja, gastar a sola do sapato. Fazer fisicamente o que você precisa fazer para realizar a mudança. É vencer a moleza e a preguiça. Recursos. Você deve usar todos os recursos, as ferramentas que você tem à sua disposição, os recursos que você tem e pode vir a ter para fazer a mudança acontecer na sua vida. Isso inclui recursos como pessoas, dinheiro, conhecimento e outros meios que você possa dispor. A última fonte de força é a palavra. Utilize o poder da sua palavra para falar sobre a mudança que você quer, tanto consigo mesmo quanto com os outros. Seja o profeta da mudança que você crê que vai vir. Comunique a sua visão para aqueles que você precisa que estejam a bordo desse barco com você. Confesse palavras de sucesso e nunca de derrota. Então, concluindo, você quer mesmo uma mudança? Se a resposta é sim, então permita nascer dentro de você uma raiva justa, uma revolta santa contra a sua situação e daí coloque toda a sua força, todos os seus recursos a serviço delas. Sem uma boa dose de vergonha na cara e o uso de toda a sua força, a mudança que você quer jamais irá acontecer.